Bem-vindos ao segundo episódio de Prazer Íntimo. Hoje contamos com uma pessoa muito especial. Vocês vão se surpreender com os conteúdos. Estou aqui, como sempre, com a minha co-anfitriã, Dani Possamay. Obrigada, Marta. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo, com a nossa convidada tão bacana, a doutora Fabiane Gama, de Pelotas, que tem uma amizade linda com a doutora Marta. Ela é formada pela Universidade Federal... Não, Católica de Pelotas. Sim, só um pouquinho. Volta. Ela é formada pela Universidade Católica de Pelotas e atualmente, e com bastante louvor e grande capacidade, coordena a pós-graduação em ginecologia regenerativa a nível nacional. Fábio, vou te chamar de Fábio porque eu gosto dessa nossa informalidade, né, Marta? Eu adoro. Eu também. É isso aí. Eu quero que tu conte um pouco de ti, como é que vocês se conheceram, como é que criaram esses laços de amizade. Eu acho que isso é importante para esse tema que a gente aborda tanto, né? Que é esse assunto sensível, feminino e nosso. Eu acho que primeiro, Fábio, conta um pouquinho da tua história, porque a tua história é um exemplo para quem quiser ouvir. Um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muito esse convite. E eu acho que já vem, né, a gente contando a história, às vezes muitas pessoas acabam se identificando, porque o período da faculdade, o período que a gente tem muitas indecisões, ele é difícil. Muito. E a gente se identifica com as histórias dos outros, né? Por isso que é importante também a gente contar. Eu, na época da faculdade, eu nunca fui de me contentar com qualquer, assim, eu sempre fui de questionamentos. E a mulher no 40 a mais, ela era totalmente desassistida. Totalmente. Totalmente. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu sempre gostei muito da estética, sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. E durante a faculdade acompanhei cirurgia plástica, eu tinha dúvida se eu fazia dermato, se eu fazia gineco, se eu fazia plástica, eu gostava muito de procedimento. Então eu pensei, eu vou trabalhar com ginecologia porque eu vou trabalhar com a mulher, numa parte integrativa. Hoje eu posso dizer que eu faço exatamente o que eu sonhei, mas na época não tinha. Eu não tinha um lado que eu pudesse ser toda essa integração que eu gostaria. Ninguém tinha. Ninguém tinha. Eu tinha que partir especialidades. Então eu pensei, vou fazer ginecologia, vou trabalhar com a mulher, parte hormonal. Eu posso fazer uma especialização depois em estética, vou trabalhar com a estética. E vai vir tratamentos para a região íntima. Está crescendo, estão se falando de vez em quando, isso é, né, há muito tempo. E eu pensava, tá aí, é isso que eu quero. Eu vou seguir a minha intuição. E logo que eu estava no final da residência de ginecologia, eu comecei a pesquisar e tinha um curso em Brasília com o Dr. Paulo Guimarães, que ele estava começando na área da estética íntima. Se falava muito em estética íntima, muito de cosmetria, né? Como é que... sempre, clareamento, isso sempre uma forma muito também cosmética e estética. E não tanto funcional, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Claro. A parte funcional muito maior. Hoje a parte funcional anda junto, estética e função. Naquela época era praticamente só estética. Só estética. O que nos condenava e nos criticava muito. Muito. Imagina, né? Esse curso era em Brasília, que a visão já tinha uma outra, já era muito mais ampla. Eu lembro, aí... Né, vou falando da nossa amizade, mas eu lembro que tinham filas de mulheres. E no Sul, imagina, que ia fazer uma estética íntima. E nisso, então, eu cheguei lá e conheci uma colega muito especial. E conheci a Marta nesse curso. E nós super nos identificamos, assim, intensamente. Nesses anos todos, a gente tem... Além de ter tido uma amizade muito íntegra e sincera, nós nos ajudamos muito por esses anos, porque tudo estava começando, em 2012, tudo começando. Isso fez a diferença na nossa vida como amigas, que foi uma coisa muito importante, mas fez toda a diferença pela troca de informações, porque a gente não tinha onde buscar, né, Fábio? Não tinha. Tinha uma crítica
em relação à estética, e tudo se baseava na estética, e não era, né? Nós pensávamos, gente, está aí o futuro, está aí, porque nós vamos conseguir agregar as mulheres, elas vão ser vistas nos 40 a mais, elas vão ser atendidas de uma forma, com uma saúde íntima que não se tinha. Exatamente. Né? E não falando de estético, mas muito funcional, que é o nosso grande carro-chefe. E foi então que a gente começou essa trajetória da regenerativa e que hoje ela mudou. Né? Hoje, graças a Deus, eu acho que é importante esses nossos encontros para nós falarmos tanto para as mulheres não médicas e para as mulheres médicas de que existe esses tratamentos e que podem mudar ou ser assim grande diferença na vida de muitas. Porque se for parar para pensar, quantos anos nós temos de menopausa? Exato. E qual a expectativa de vida hoje? Com 90, tu vai numa expectativa de vida de 90 anos, 95 anos. Se tu entrou na menopausa com 40, então significa que tu vai ter mais tempo de menopausa do que de vida ativa, né? Então isso é importante a gente ter esse olhar, porque nós não podemos também perder o time. Perfeito. O tempo, Perfeito. Que é a janela de oportunidade. Porque como é que nem eu sempre tento comparar com a face. Tu vai esperar ficar toda caída, com muita flacidez, com muitas rugas para fazer alguma coisa. Vai melhorar? Vai. Mas é diferente tu começar quando tu tem menos flacidez. Sim, não existe banco de colágeno, mas existe uma maneira de começar o tratamento quando a situação está no início, porque a resposta numa paciente mais jovem vai ser muito mais. Com certeza. Em qualquer época da vida dá para usar toda a tecnologia, mas se for cedo, com certeza o resultado vai ser outro. Muito. E na face as mulheres já aprenderam isso. Exatamente. Né? Mas na saúde íntima ainda não. Ainda não. E também tem a parte da terapia de reposição hormonal. A gente tem o tempo. A gente tem um time que é a janela de oportunidades, é o melhor momento para se começar. Depois, talvez em algumas mulheres não tenha tanto, até pode ter benefício, mas pode sim aí ter contraindicações. Então, isso é comum das mulheres esperar. Não, eu estou esperando sentir alguma coisa. Estou esperando ficar ruim. Ainda é cedo. Ainda é cedo. E aí perde-se ali a qualidade de vida de novo, né? Porque tu vai postergando uma coisa que tu poderia já tá resolvida. Sem poderia nem acontecer. Nem acontecer. Eis o que as pessoas não entendem. Não é prevenção, mas é tratamentos no momento da primeira queixa. Né, Fábio? Fala de perdas urinárias. Qual é a tua experiência? Gente, assim, nem sempre a paciente chega pra gente com a queixa da perda de urina. Perfeito. Mas se tu perguntar, de vez em quando eu perco, mas é pouquinho. Tudo bem. Tudo bem. Aí quando que ela volta mesmo com a queixa? Quando tá já ficando é grande insustentável. Problema. Quando ela tem que usar absorvente, quando ela pode perder urina numa relação sexual, quando ela não tem mais uma convivência social sem ficar sempre se cuidando. E quando ela já não tem qualidade de vida, exatamente. Fato. Então a gente tem que entender que essas alterações não são normais. Tá bem, eu tenho que sair correndo na hora com uma urgência? Não, mas a gente não pode achar que isso é normal. Porque a gente hoje vê pacientes jovens, pacientes menos de 40 anos, dependendo do exercício físico com muito impacto, perdem urina, pós-abdominoplastia. Eu sempre falo e muitas vezes elas não sabia disso. Mas não é porque por causa da cirurgia, é por causa do aumento da pressão abdominal. E a tua pelve não estava preparada, a tua musculatura estava frouxa. E essa maneira que a gente aborda alguns temas é importante para a mulher se identificar. Isso é saúde. Claro, e a bariátrica? Geral, né? E a bariátrica? Também, e a bariátrica até ajuda essas mulheres, né, a diminuir peso e aí depois aumentam, às vezes muito por reparação, aumenta a pressão abdominal também. Então tem todo um contexto. A perda de urina não é um fator específico, não é um fator de idade só
que é a grande maioria, lógico, né? Mas ela tem vários fatores que podem influenciar. Como é que a gente pode tratar isso? Como é que vocês observam isso? Lógico, a queixa quase nunca acontece. Às vezes também porque, de novo, né? A gente já conversou sobre isso, mas porque as pacientes ou chegam já com um problema gravemente instalado, mas no fim acaba sendo até um pouco de explicar isso para uma paciente jovem também é um pouco de prevenção. Um pouco não, é prevenção, é acolher. E mais do que nunca eu acho que é preciso que o gineco ou qualquer médico tenha esse olhar mais do todo, né? Não só da sua especialidade, mas ó, fez uma bariátrica, talvez tenha problema aqui. Eu acho que isso falta informar para o paciente, para ele ter ciência dos riscos que ele está correndo, para ele ter, eu vou para uma bariátrica, mas eu sei o que pode acontecer comigo. E eu acho que isso é uma coisa que, né, às vezes a medicina deixa isso um pouco, essa questão mais um pouco humana, né? Do tipo, vamos acolher esta paciente. Ela está com perda urinária, ela está com falta de elasticidade, ela está com... Enfim, oferecer para ela o conhecimento mais que o tratamento, né? Porque daí ela decide se ela quer fazer o tratamento, a tecnologia ou não, mas ela tem que saber que existe isso. Sim, mas olha só, Fábio, quanto tempo tu trabalha com tecnologia, com laser? É recente, né? Ele é recente para, né, para uma Exato. vida, mas é mais de 10 anos a gente está nessa Então, área. há mais de 10 anos trabalhamos com isso. E ainda a gente repete no Instagram, chega a dar trabalho de vergonha. formiguinha. E as pacientes continuam achando que isso é normal, né, Fábio? Ainda, às vezes, muitas vezes ainda me falam assim, mas tem que divulgar mais, né? E isso que a gente já tem, hoje são vários colegas que já estão por dentro. E outra que eu explico, não necessariamente o ginecologista, ele precisa saber fazer, Perfeito. mas a gente precisa orientar, né? Que nem nas nossas áreas na faculdade. A gente passa pela pediatria, a gente passa pela cirurgia, a gente passa pela né, muitas cadeiras que o teu paciente está ali, tu tem uma noção. Tem que ter uma noção. Tem que ter uma noção, né? Nós somos clínicos antes da especialidade. Quem a paciente procura quando tem alguma dor abdominal? O gineco. Gineco. É a vítima preferida. Se doer umbigo, gineco. Gineco. O gineco é o clínico da mulher, né? E a gente tem que entender e saber direcionar essas mulheres para alguns tratamentos específicos. Hoje, assim, a gente tem uma ampla diversidade de tratamentos. E eu sempre falo, é claro que tecnologias são o carro-chefe dos nossos resultados, porém, nós temos outras condutas a direcionar essas mulheres, né? Tanto de prevenção quanto de tratamento, que infelizmente nem todas têm acesso. É perfeito, mas eu acho que assim, ó, se talvez houvesse esse tipo de amizade que a gente tem, essa intimidade que nós temos entre nossas pacientes com outras amigas, talvez a divulgação fosse outra, né? Entre mulheres, né? Tem uma rede de Tu apoio, acha que né? quando tu faz um tratamento, tu costuma receber pacientes que foram encaminhados por pacientes que já fizeram? Pouco, né? Pouco. Hoje, talvez um pouco mais, mas a grande maioria vem, algumas específicas por uma amiga, claro, se tem por uma amiga, mas muitas se identificam quando escutam, quando leiam, né? E que percebem que o que elas têm tem tratamento, porque a maioria acha que tá perdido, aquilo ali tá certo, Que, vamos que é resolver. ok, segue a vida. Exatamente, segue a vida. Segue a vida com o problema. E como é que eu vou dizer, essa interação entre mulheres é também falando agora até na parte de psiquiatria, né? Porque é todo um contexto. A mulher se sente desvalorizada, ela se sente incapaz. E essa relação, inclusive, com o marido é difícil. Ela não vai dizer, olha, muitas não dizem, eu tenho dor. E a maior parte não diz. E aí o que o marido Não acha? reconhece. Não quer mais, não gosta mais de mim, não tem mais afeto. Né? Então é importante a gente conseguir passar para essas mulheres
inclusive nessas relações, o que é normal, mas que não precisa ficar. Exatamente. Não precisa se Não perdurar, precisa se né? perdurar. Não precisa. E é muito difícil falar com uma amiga também. Sim, porque entra naquilo que nós estávamos conversando, né? Na vulnerabilidade. E isso, às vezes, eu sou tua paciente. Eu tenho que ter confiança no médico que eu escolhi. Eu tenho que poder chegar no teu consultório e te dizer: olha, Fábio, eu tô com isso, 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 eu estou sentindo isso, isso, isso. Porque as pessoas acabam não falando sobre isso, ou não se demonstrando, ou não aceitando até às vezes, por conta realmente do medo do julgamento alheio. O medo acaba nos travando. Mas isso é o espaço. Se ela não quer se abrir com uma amiga, que seria perfeito, porque eu acho que ninguém vai saber falar melhor, né? Quando a gente vive a mesma coisa, quando a gente passou por determinada situação, a gente consegue entender uma a outra. Mas no consultório médico é o espaço, né? O confessionário. A gente precisa dizer: olha, eu tô com essa aflição, eu tô me sentindo assim, eu tô perdendo urina, não tô conseguindo ter prazer no sexo. Enfim, é importante que se diga isso. E a médica precisa ser acolhedora. Não, e uma coisa que eu e a Marta sempre conversamos, está aqui também a Marta para... Eu sempre aprendi muito com a Marta da parte de sexualidade. E nós temos eu e a Marta, a gente tem uma maneira de interagir com nossos pacientes, né? Assim como nós Muito somos, parecida. né? Muito parecida, de acolhimento Exato. e não julgamento. Claro. A Marta, ela trabalha há quantos anos com a sexualidade? Olha, recém agora que a gente está conseguindo falar mais sobre isso. Que elas estão conseguindo chegar para nós. Eu não estou conseguindo né, ter uma relação com prazer, eu não sei o que é isso. Quando juntou a sexualidade com a tecnologia, eu acho que ali realmente houve um grande progresso. Até então, eu fiz 2 vezes, eu tenho 2 especializações e tenho uma pela federação minha. As tecnologias usadas eram basicamente da psiquiatria, eram teorias comportamentais. Hoje, eu faço muito mais tecnologias médicas, já que eu sou gineco, e vejo que uma grande parte, mas uma parte enorme das situações, era problema ginecológico. O que tu vê no teu consultório? Não, exatamente isso. A cabeça fala, mas o corpo não responde. Por quê? Tu quer caminhar, mas tu não chega até ali. Claro. É isso aí. E por quê? Mas como que não responde? O que eu tenho? Mas é que toda alteração hormonal e a idade e as alterações do envelhecimento, elas levam a condições, né, de extremo desconforto, né? Desconforto e não prazer. Apesar da cabeça, muitas vezes tá bom, que a cabeça é um grande pilar. Né? Aí que as tecnologias, elas agregaram extremamente ao nosso tratamento. Ah, melhora a libido? Não. Não é que ela melhora a sensibilidade. Porque é também difícil a gente dizer tanto o melhora, porque são múltiplos fatores. Claro. Né? Melhora, é claro que melhora. Mas tem que entender o porquê que melhora. Né? Porque as alterações do envelhecimento e da diminuição hormonal, elas levam a um ressecamento, a redução da vagina, a redução do clitóris. Então fica tudo muito atrofiado e não responde ao nosso objetivo. Na verdade, eu acho que a tecnologia vai auxiliar o paciente a, inclusive, melhorar até o próprio estado emocional. Eles se melhorar completam. Essas coisas, melhorar a exato. família. A melhorar a família. Isso. Porque não Como tem não um acha dúvida. emocional que resolva. Como que um casal não tá bem? Como que ele vai ser em casa? Não, é isso aí. Vai melhorar a família, vai melhorar os filhos. Sabes que eu tenho uma outra grande amiga também, gineco, que foi minha gineco durante bastante tempo na outra cidade onde eu morava. E ela sempre diz com muita clareza assim, que vários pacientes chegam com cândida. E ela diz: mas vai olhar para o teu casamento, minha filha. Vai olhar, vai investigar por que tu tá com cândida de repetição. Por quê? O que está acontecendo? Então, aqui, ó, começa, né? Então, são coisas que eu acho que andam complementares. A tecnologia vai te auxiliar a melhorar o teu emocional também, porque eles andam juntos. O corpo não é distinto da tua emoção. Isso não existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não, elas são juntas. Então, isso
a tecnologia é ultra aliada nesse fator, nesse sentido, não é? Ela fez toda a diferença, né? Que antes nós não tínhamos o que fazer. O que nós batia? Infelizmente, Não não temos tem o o que que fazer. fazer. Não, eu só vou te dar um gel, tu vai para casa, tenta Te botar o gel, conforma, te filha. conforma, isso faz parte da vida. Só que tu tá assim, e teu parceiro? Teu parceiro não tá assim. Teu parceiro tá bem. E aí, como é que as coisas vão se encaixar? Como que vão se nivelar? Exato. Não tem como. Não, e inclusive, acaba assim, as pessoas confundem o desejo, porque o desejo, é o que a Fábio está querendo também explicar, que o desejo segue, mas a memória de dor, a resposta sexual demora tanto, o orgasmo demora tanto, que é mais fácil dar uma fingidinha Exato. e Mais rápido. mais rápido fácil e voltar para resolver. Netflix, entendeu? Porque vai dar mais prazer. É de novo enfiar a sujeira para debaixo do tapete. E nós estamos falando de Exatamente. pacientes jovens. Sim. E que não é que não tenham desejo, elas têm, mas o resultado é tão complicado para chegar lá, é tão difícil, que elas preferem fazer outra coisa. Mas essas pacientes, elas chegam com... verdadeiramente chegam com essa queixa e dizendo, doutora, não tem orgasmo. Porque eu tenho lido alguns dados e é assustador perceber que elas não têm e que elas vão fingir. As queixas mais comuns são falta de libido, secura É a maior. vaginal, é uma falta de libido, e aí é outra coisa, né? Mas aí a falta de Libido é libido... 5 sentidos. Sim, mas aí a libido é ligada ao uso do anticoncepcional ou simplesmente não tem libido? A gente é um mamífero. Se toma anticoncepcional, sem dúvida, nós não vamos ovular naqueles dias mais férteis, talvez o nosso desejo baixe. Mas a gente é um mamífero que pensa. Então, se nós tivermos pânico, pavor de engravidar, nós vamos usar algum método que seja anticoncepcional, que significa não ovulo. Então, tem que pesar muito isso na balança, porque é muito fácil, né, Fábio? Culpar o anticoncepcional porque eu não tenho libido. Claro. E tudo também depende da idade, né? Uma coisa tu usa um anticoncepcional com 20 e poucos anos. Outra coisa tu usa depois dos 40 a mais. Perfeito, aos 20 e uma paixão nova. Tudo bem. Pode usar o que tu gostar mais, que não vai precisar de Não vai nada. fazer Agora, os diferença. 40 a mais, muito, né? Tem vários fatores Sim, já ali não tem nem envolvidos. indicação, né? Até para algumas pacientes tem, mas talvez outros métodos, né, que tem que cuidar para não engravidar. Mas outros métodos poderiam ajudar, porque a partir dos 40 a gente vai tendo uma queda hormonal, é um declínio. Tu não sabe também quando que tu vai entrar na menopausa. Então a gente sabe que a partir dos 40 a gente pode considerar ali um declínio pré-menopausa, climatério. E ter mulheres que entram na menopausa com 42 anos, com 44, com 47, com 52. E aí? Dependendo do que está usando, também pode interferir bastante. E é cada caso é diferente um do outro. Tem que ser olhado diferente. Fábio, fala um pouco. Eu estive recentemente em Pelotas, fiz alguns procedimentos com a minha amiga e Ótimos. vi a cadeirinha. A cadeirinha é o máximo. Eu vou deixar a Fábio contar para vocês do que se trata a cadeirinha. Fala um pouquinho. Então, lá na clínica, eu trabalho com toda a parte integrativa da mulher, como eu tinha falado, né? Isso sempre foi meu objetivo, desde sempre. Acaba sendo uma integração 360 da mulher, né? Em todos, tanto na parte estética, funcional, e claro que o meu grande diferencial é na região íntima. E lá na clínica, eu procurei ter profissionais e também que nós complementássemos em vários tratamentos. Então, tem ginecologista, obstetra, e tem fisioterapeuta. E hoje nós temos uma tecnologia que é além do laser, que é o meu grande carro-chefe, assim, que todos os dias eu trato os pacientes com laser, porque é o que eu consigo ter os melhores resultados, tanto funcionais quanto estéticos. E o campo magnético, ele é uma poltrona que a mulher senta e trabalha o assoalho pélvico. Fortalece aquela musculatura. Então, um grande diferencial é que a gente consegue trabalhar a musculatura são mais de 20 mil contrações por sessão, e tu consegue trabalhar músculos que... Atrofia. Exatamente, que é difícil nós chegarmos naquele resultado.
Está fazendo acompanhamento com a fisioterapeuta? Ótimo, vai agregar, né? Continua, vai agregar, porque difícil a mulher dar sequência a esses tratamentos, porque às vezes ir para fisioterapia você tem que tirar roupa, dependendo da mulher mais velha, tem vergonha, e o campo magnético, a mulher senta de roupinha, fica lendo uma revista, olhando uma televisão, e a gente consegue trabalhar todo o assoalho pélvico, tanto para prevenir quanto para tratar. Perda de urina de urgência, perda de urina por esforço, incontinência fecal. Olha. Homens. Incontinência fecal, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. E nós não estamos falando só de fezes, a gente pode falar de pum. Exatamente. Que elas têm verdadeiro horror, porque socialmente um pum... Sim. Claro. É um tabu. Não é essa uma verdade, não é nem tabu. Realmente não pega ruim. bem, né? Essa cadeira é uma das únicas coisas que ajuda muito. Muito. E também para reabilitação pélvica em homens. Imagina, pós-prostectomia, homem que perde urina, homem com incontinência fecal. Então é reabilitar a musculatura. Tem também umas ponteiras de uso corporal, que a gente consegue colocar em qualquer músculo do corpo. Então, o que nós temos trabalhado muito? Reabilitação pós-parto, abdômen e pelve. Assim, o resultado é sensacional. Faz muita diferença. Inclusive aquela reabilitação pós-parto ali, 30 dias. A mulher ela tem uma flacidez, uma diástase que acaba levando uma dor na coluna por fraqueza do abdômen. Claro. E não consegue, não tem tempo, não consegue também trabalhar aquela musculatura de uma forma adequada, até porque mesmo que a gente vá... Até porque ela não tem nem cabeça, para. Né? Exatamente, E com a cadeira tu resolve. Senta e deu. De forma muito fácil e rápida. E indolor. Então, hoje, pensa que quando, né, amiga? Nosso tempo lá, tantos anos atrás, nós íamos pensar, cada coisa, eu e a Marta era assim, pode fazer isso. Meu Deus. Eu acho que melhorou assim. Meu Deus, e aquela paciente que não fazia mais sexo, agora faz. E a Fábio dizia, e a perda urinária. E assim, a gente foi aprendendo com as pacientes. E uma com a outra. Nós nos ligávamos assim, vamos falar dos nossos casos. Teve um dia que a gente se ligou e falou um monte de caso clínico, né? Os teus, os meus, nós discutíamos. Então, isso também é importante a gente ter esse grupo de apoio entre amigas e colegas, porque nós não estamos só nos ajudando, nós estamos ajudando nossas pacientes. Sim, amplia essa ajuda. A gente não precisa ter vergonha ou dizer, eu não consegui fazer tal coisa, eu não sei fazer tal coisa. O que tu fez que ficou melhor? Gente, isso uma troca. Ajuda, é uma troca. Ninguém cresce sozinho. Claro, não, impossível. Ninguém cresce sozinho. Não, eu acho ótimo. E aí, passado um tempo, como a Fábio quase não tem o que fazer, o consultório é cheio, ela é um pouco intensa, você já deve ter notado. Aí ela teve a seguinte ideia: vamos fazer uma pós-graduação para ensinar a mais colegas a olhar com o mesmo afeto para as pepecas, para a região íntima, e daí eu vou deixar essa história para ela contar. Então, eu fui convidada a montar essa pós-graduação lá na MedPós, em Porto Alegre, e eu tinha 15 dias de pós-parto. Meu Deus! 15 dias! E aí o meu marido disse assim, mas nós vamos, a tua aula vai ser 15 dias, porque eu estava encerrando o ano e eles me convidaram para dar uma aula para os alunos que estavam se formando, os alunos da escola, já da parte da estética. Porque a ideia seria eu dar aquela aula e já falar do propósito, da ideia da regenerativa, né, para começar a divulgar. E aí eu pensei assim, gente, eu vou estar com 15 dias para mas é o que eu gosto, é o que eu amo. E eu vou, e assim, se eu não for, né, eu vou deixar passar esse tempo, porque eu preciso dar o start nisso. Isso já tem aí 5 anos. E aí eu fui, meu marido, a minha sogra, com um bebê, né? Dei a aula e ia lá dava TT. Né? Com a barriga doendo ainda, porque eu ainda fiz cesárea, estava com recém, né? Ainda bem dolorida. Mas a gente tem que ter um objetivo. E eu acho que em tudo na vida.
Se nós não tivermos um objetivo e não focarmos, a gente não termina. Não, nunca. A gente não termina, não chega e vai ficar o quê? Frustrado. Então eu precisava dar sequência, né, no que tu te propunha. Exatamente a fazer. Aí, naquele ano, daí a gente idealizou, montamos, aí levou um tempo para ser reconhecido pelo MEC, quando autorizaram. Aí eu disse, bom, agora vamos começar. Aí convidei a doutora Rosa para ser coordenadora comigo e nós começamos a montar. No primeiro ano disse, Marta, vamos, e a Marta, vamos, vamos. Nós íamos todos os encontros, né, com a turma de Porto Alegre. Mesmo que a aula não fosse nossa. Mesmo. A gente ia por disponibilidade. Para apoiar os outros professores, para conviver com os alunos, Para aprender. Claro. E fez toda a diferença. Porque a gente não pensou que as coisas voltam, né? Nós temos que pensar o que a gente vai conseguir interagir e entregar. Eu sempre fui assim, eu primeiro entrego, depois eu fiz qual é o retorno. Porque acho que a vida é essa. Então a gente não pensou nada na parte financeira, nós pensamos assim, como que nós vamos colaborar? E o que foi o desafio, né? Vocês conseguem imaginar o que é o desafio? Não Não, tinha pós-graduação. exato. Nós foi o primeiro pós-graduação. Primeira pós-graduação de ginecologia regenerativa. Do Brasil. Focado nos tratamentos ginecológicos. Junto a colegas que não acreditam nisso. Ginecologia nata, assim, é só para ginecologistas, né? Nós focamos muito na parte funcional, que é o diferencial do ginecologista. Nós aprendemos, nós somos ensinados toda a faculdade a patologia, e tem que ser. Sim. Né? Então, ter essa mudança de paradigma e mudança de olhar também ela é difícil. Ela é bem difícil. E nós, nesses encontros, a gente aprendeu tanto com outros professores que vinham, com colegas que já estavam. E nós tivemos na primeira turma um grupo que já a grande maioria deles já trabalhava com regenerativo. Então, assim, cada um tinha uma coisa diferente. Pá, olha o que eu faço. Né? Olha aqui, olha, dá uma ideia. E a gente foi crescendo. E a escola, então, foi crescendo. E a gente, então, fomos convidados para expandir. Então, para nível nacional. Hoje nós estamos com turma em São Paulo, estamos com turma em Recife, nós estamos no 4º ano. Mudando o curso da história. Isso. E o quanto de mulheres nós ajudamos. Isso, é exatamente esse assunto que eu ia abordar. Em cada turma, nós atendemos mais de 200 pacientes gratuitas. Quando abre... Por módulo. Quando abre a inscrição, elas estão lá. E elas se lembram de nós. A senhora já me atendeu, a senhora já não sei o que. Ai, olha. Sabe que olha que é um caso, eu nem te contei, mas é um caso muito legal. Agora na pós, no último encontro, uma das pacientes que eu atendi, né, com os alunos, ela ficou cega. Acho que ela, pelo que ela nos relatou, provavelmente vai ser transitório, né? Bom, enfim, alguma alteração cerebral. E ela está em reabilitação, começou a ver um pouquinho assim, e quando ela chegou para me atender ela de novo, ela disse assim, eu já conheço a tua voz. Olha. Eu conheço, foi tu mesmo que me atendeu. E ela assim, eu tô tão feliz com o meu tratamento. E ela me falou as outras coisas que estavam acontecendo. Então, assim, o quanto também a gente tenta transmitir para os nossos alunos a maneira que nós trabalhamos, porque não é uma vagina. É uma pessoa. Mulher, uma pessoa. Ela tem toda uma história. Tem as suas crenças, a sua família, o seu contexto, ela tem uma série de coisas por trás dela. E ela nos contou tanta coisa da vida dela, que prévia, assim, de sofrimento, de abuso, que justificou tudo que ela estava sentindo. Então, é toda a teoria na prática. Claro. Essa frase é maravilhosa. Isso é absolutamente... Isso dá filme, Fábio. É isso dá filme, né? Esse assunto nós não discutimos antes. Isso é absolutamente gratificante. Toda a teoria na prática. Toda a teoria na prática, viu? É perfeita a frase. E gratificante, porque no fim vocês estão ajudando, e a palavra é essa, recuperando. Olha, eu vou te contar que hoje as nossas famílias são muito amigas, tá?
Eu tenho uma neta que mora em Pelotas, eu tenho uma filha que mora em Pelotas, que é amiga da filha, que é a Helena, que é um amor. Mas assim, ó, os nossos maridos têm que ter muita paciência. Porque quando a gente se encontra, sabe o que acontece? Só se fala de que tu viu, tu conhece, tu viu que apareceu, e aquele remédio, e aquele caso, e olha o que eu consegui, quer ver essa foto, quer ver essa foto, quer ver essa foto. Então, assim, ó. No consultório, olha olha o que eu tenho novo que eu comprei, olha não sei o quê. Sim, final de consultório, ninguém tem tempo, mas todo mundo tem tempo quando é uma para a outra. Aliás, o nosso grupo todo é muito coeso. É um grupo de professores que é uma elite, é uma troca de experiência, é uma elite, né? De afeto. Sim. Também Todos. de técnicos, mas técnicos tem muitos. Agora, querida, um grupo de afeto onde nada é escondido, tem que ter cuidado com os cursos, não sei o quê, porque no nosso, tudo é contado, não é pela metade. A pessoa sai de lá sabendo tudo que a gente sabe. Só que nós levamos muitos anos e eles recebem na bandeja. Muitos anos. Mas a gente fica muito contente porque Claro. recebem. Claro, eu acho que além dessa ajuda, lógico, aos profissionais da área que aprendem isso, né, nessa pós, essas mulheres todas, e na verdade a gente pode pensar na gente mesmo, né? O quanto é gratificante a gente entender que ajudou, conseguir trocar com alguém e mais que tudo criar laços de afeto com esse alguém, seja ele paciente ou seja ele colega. Porque no fim da vida é isso que vai ficar, os afetos que a gente fez. Pronto? Não é? Não, é para isso que se vive. Então é bonito e olhar para a trajetória, olha, eu fiz isso, eu criei essa pós, eu ensinei, eu melhorei a vida de 1 ou 200, não faz diferença, mas já o número não faz diferença, mas o ato de generosidade com o outro, com a outra mulher, né? Isso é lindo, isso eu acho que não tem preço, é impagável. Isso Visa não paga. Visa não paga. Tu passa algum dia, Fábio, sem estudar? Nunca. Nunca, porque assim, ó, sempre tem uma coisa, nossa, eu tenho que... isso aqui é novo, vamos ver o que é. Gente, isso eu posso tratar. Mas é que é novo, desafio, né? E é desafio, e vem casos para nós, ou seja, que não conseguiu se resolver de forma tradicional. Que, então, nosso desafio, ele é diário. Ele é diário. E sabe, quando chega uma paciente nova, eu penso, o que será? Eu também. Eu fico ansiosa para saber a queixa para mim resolver. Quanto mais difícil para mim, às vezes eu sou movida a desafios. Porque eu acho que a gente tem que ter, uma maneira de nos mover. Porque senão fica tudo muito rotina, engessado. Muito engessado, e a gente se acomoda e não quer evoluir. Então, é o que eu estava falando antes, eu acho que isso muda o curso da história, né? Muda o curso da história de uma mulher. Se tu salva uma mulher porque ela aplicou um laser ou porque ela fez o que quer que seja, tu mudou a história daquela pessoa. Mudou. Tu ajudou ela. Então, eu não entendo o médico quando não atende paciente nova. Mas no meu consultório sempre tem oposição, né? A cidade tem muitos ginecos. Alguém diz assim, mas a senhora ainda pega pacientes novas? Escuta, se eu não tiver paciente nova, eu não tenho desafio. Claro. Aquela paciente que eu já conheço, que eu já expliquei, que eu já tratei, ela me interessa porque eu tenho que continuar sendo a médica dela. Mas é como diz a Fábio, quando abre a porta, a adrenalina, porque aí tu vai fazer o que tu disse. Vai fazer na prática toda a teoria que a gente tem. Senão a gente não evolui. Não evolui. Não evolui. E ela é inventora, esta é inventora. E mais do que isso, ela já inventou. Nova ou, enfim, na menopausa, ou em qualquer... É uma pessoa, de novo, é uma mulher igual a gente. Então, sim, eu acho que tem que super acolher e tem que ser... como veio a ideia de fazer botox ou toxina botulínica, botox é o nome comercial. Eu sempre falo também, eu fiz uma pós, então, eu até antes de me formar antes de entrar na medicina, eu fiz odonto, quase terminei, parei, fiz cursinho de novo, entrei na medicina, entrei na medicina, 6 anos de medicina, então 3 de odonto, 6 de medicina, 3 de residência, 1 de especialização, e a gente continua estudando. Claro. E na especialização que eu fiz de estética,
Então, trabalhei com toda toxina, botulínica, preenchimento, toda a parte estética. E isso fez toda a diferença para mim na área íntima. Porque tudo que eu trabalho, face e corpo, eu trabalho na área íntima. Quando a gente começou com a parte estética, funcional, regenerativa da região íntima, para mim, todos os produtos eu já conhecia, então eu já sei profundidade, eu já sei o que eu uso. E nós tratávamos muito mulheres com vaginismo primário, que a gente, né, chama. O vaginismo, então, é uma contratura involuntária da entrada da vagina. Tu pensa, tu quer, e na hora... Não dá. Tu te aperta. Mas a grande maioria, ela vem por uma história de abuso, por algum trauma prévio. Sequela. Né? Então não adianta só tu chegar lá e tentar relaxar aquele músculo para tratar. Ela precisa de todo um acompanhamento psicológico. Aí eu pensei assim, como a gente utiliza a toxina para esses casos de contratura, o que acontece na mulher quando entra na menopausa? Ela tem dor na relação. O que ela faz quando vai ter relação? Ela se aperta. É um vaginismo secundário. Secundário é a dor. Sim. Não adianta também eu fazer, eu usar uma toxina para relaxar aquele músculo sem tratar aquela pele. Então, eu trato a pele com laser, porque ele vai, o que o laser vai fazer? Ele vai trazer as condições pré-menopausa. Então, vai trazer aquela rugosidade, aquela elasticidade. Vai recuperar. Vai recuperar aquele tecido. Exatamente. A gente tem um cuidado em falar na palavra rejuvenescimento, mas é um rejuvenescimento. Claro. Eu não tenho mais. É um rejuvenescimento. Eu tinha, agora eu já tratei essa palavra. Ela é um rejuvenescimento do tecido vaginal, que não é estético, funcional. Então a gente trata. E muitas mulheres, mesmo depois, a memória da dor fica. Então o que fala? Ainda na entradinha tá difícil. Se contrai. Então, eu disse, gente, é a mesma coisa, é um vaginismo em outro momento da vida. E eu comecei a fazer essa associação de aplicação laser e a toxina botulínica, para relaxar essa entrada da vagina. Então, era assim, era como se fosse a cereja do bolo. Resolveu. Muito. E a mulher não fica fazendo depois. É que é muito rápido. Porque ela perde a memória. Ela perde a memória, ela relaxa. Não tem mais. Ela quer contrair, mas não consegue. Exatamente. Não vai conseguir. E aí depois quando a toxina não fizer mais efeito, Sim. ela não tem mais o medo. Porque ela viu que não estava doendo mais. Então não precisa ficar fazendo que nem face, por exemplo. Sim, que tem aquele tempo X e tu tem Exatamente. que reaplicar. E a Os gente resultados é uma coisa maravilhosa. E foi feito através do raciocínio clínico da doutora Fábio e da doutora Rosa, pensando no todo. Porque elas fazem o todo. Eu só faço a parte ginecológica. Mas tanto a doutora Fabiana como a doutora Rosa fazem tudo. Elas fazem regeneração, começando no cabelo e terminando em qualquer espaço. Mas aí, Fábio, conta no corpo, que diferença faz no corpo alguns tratamentos? Da regenerativa corporal. Principalmente flacidez, né? Flacidez é uma queixa comum da mulher. Nossa. Olha, que nem diz a minha amiga e colega Rosa, depois de um certo tempo, nós temos que comprar o colágeno, porque a gente não produz mais. A gente dá tchau, ele já se foi, e é a queda livre. E claro, tem vários fatores que influenciam, mas hoje nós temos muitos produtos que nos ajudam a recuperar essa flacidez. Então a gente trabalha muito com bioestimulador de colágeno. E nós temos ensinado bastante os alunos, tanto na parte dos grandes lábios vaginais, quanto a parte interna da coxa, bumbum, abdômen. E assim, ó, é lógico, é uma queixa comum, mas a gente só se identifica também quando escuta, porque não sabe por que acontece. As mulheres chegam. De uma hora para outra, eu me olhei e o negócio caiu. É verdade. Tá flácido. É verdade. Por causa disso, né? Uma por causa da idade, por causa do colágeno, os grandes lábios diminuem, os pequenos lábios ficam mais proeminentes. Isso é uma das coisas. E claro, a estética ela vai ser aliada à tua queixa. Se aquilo te incomoda, a gente trata. Se não te incomoda, não trata. Segue a vida. Segue a vida. Né? Que bom que hoje nós temos técnicas super seguras a nível ambulatorial que a gente consegue resolver isso 100%.
de pacientes que se incomodam, não é assim, quero a boca ideal, quero... Não é, Não. entendeu? Mas é que te incomoda, porque às vezes na relação o pequeno lábio entra junto, ou até o grande lábio às vezes incomoda. Tem pacientes que ficam... É tão flácido que fica saliente o grande lábio. E o uso, também é importante a gente falar, do uso de hormônios androgênicos. Todos eles os hormônios mais androgênicos, como testosterona, oxandrolona, gestrinona, elas diminuem tecido adiposo. E na vulva, ele modifica bastante. Então, ele diminui o grande lábio, diminui a gordurinha do grande lábio, escurece a região, né? E o pequeno lábio fica mais engurgitado, mais proeminente, mas também porque o grande diminuiu. Uhum. Isso é importante também a gente falar. Né? Porque as mulheres só percebem, né? Só começam a perceber, não sabem que isso pode acontecer. Claro. E tem tratamento, está tudo ótimo. Né? A gente trata, a gente resolve. Então a gente trata tanto a parte dos grandes lábios, parte interna da coxa, porque faz parte também dessa flacidez e do envelhecimento, que é uma queixa principal da mulher. A parte interna da coxa é um monte de Vênus. Várias vezes, o que a gente vê? Na verdade, existe um tecido adiposo, um monte de Vênus, é aquela partezinha que a gente tem aqui. Isso. Chama monte de Vênus. Capô de fusca, que eu odeio, mas já disse. Tá? Tem que falar o nome popular. É feio, mas é monte de Vênus. Então, o que acontece? Aquilo, devido a tratamento, devido à idade, a falta de elasticidade, ao colágeno elástico, a diminuir e aumentar de peso, aquilo fica flácido. Então, não tem que harmonizar pequeno e grande lábio, apenas tem que subir essa parte, diminuir a gordura ou aumentar a gordura às vezes. Então, por isso que não é fácil fazer ginecologia regenerativa. A pessoa tem que estar preparada. Claro. Porque senão ela vai melhorar o grande lábio, que vai ficar muito pior. Mas o problema não é exatamente esse. Porque a parte onde começou era no monte de Vênus. Então, às vezes no consultório eles reclamam muito porque eu não faço nada sem avaliação. E não faço. Porque a avaliação, né, Fábio? Exatamente. A avaliação é a alma do negócio. Senão a gente não seria gineco, a gente seria qualquer outra coisa. O que tu olha numa avaliação? A gente olha todo o contexto. Primeiro, eu quero que a paciente me diga o que incomoda ela. Por quê? Às vezes ela tem, não ela vai ser o acha... médico que vai dizer, olha, tu tá com um incômodo ali, é óbvio. Exato. É uma tarefa dela, e né? também ela tem que me dizer, porque muitas vezes ela pode confundir as estruturas. Ela acha que tá flácido, o quê? O que tá flácido? Né? Então a gente tem que avaliar, é o grande lábio, é o pequeno lábio, é um excesso de capuz clitoriano que interfere muito na sensibilidade clitoriana. O monte de Vênus também muito saliente, que pesa bastante, né? Outra coisa, paciente faz abdominoplastia, às vezes sobe muito. E aí ela acaba se visualizando mais, porque o pequeno lábio, ele fica mais proeminente e ele fica mais em cima. Né? Isso é uma queixa que aí ela começa a ver melhor depois da abdominoplastia. Né? Então a gente tem que entender o contexto do que é o todo. E ver todas as formas de tratamentos que nós temos, que são muitos. A doutora Marta faz sucesso no ultrassom microfocado. Sucesso. Olha, é engraçado que quando ela está dando aula, ela dá aula assim, meu Deus, como isso ficou lindo. Ficou. Não, e a gente, todo mundo, que é verdade, verdade. Não, e as pacientes, elas dizem assim, eu fico só olhando, porque eu acho que é só vocês que vibram com a beleza da minha pepeca. As mulheres dizem isso, gente, olha, é muito verdade. Bom, mas pra é mim, verdade. Foi um sonho de consumo. Mas eu acho assim, não existe nada que tu não tenha que avaliar. Então, quando são feitos por partes, ou seja, por gente que não está na regenerativa, por gente que até aprendeu a fazer laser, mas não está olhando aquilo como um todo. Claro. Isso não vale, é por isso que às vezes falam mal da estética, porque são pessoas não preparadas que estão fazendo, às vezes não são nem ginecologistas. Exato. Não que não possam aprender, podem, mas tem que pensar assim, esta pepeca vai nos servir para o resto da vida. Não adianta pensar lá aos 20, tem 20, 40, 60, 80. Então,
né? Se vocês vissem esta aqui operando, vocês iam morrer. Ela ama. Eu posso amar a ultrassom, mas ela ama. E ela, o que ela faz? As coisas mais difíceis, ela faz clitóris, gente. Ela recebe pacientes que fizeram tratamentos errados, que tem um clitóris assim, aqui não resolve, porque é o Belo Antônio. É grandão, mas não. Conta, Fábio, um pouco da cirurgia. Não. E da recuperação. Isso fez toda a diferença também a tecnologia para a gente a nível ambulatorial. A gente consegue fazer procedimentos minimamente invasivos, sem sangramento, né? Assim, é o mínimo, com um pouquinho de anestésico local, a recuperação muito mais rápida. Às vezes eu falo assim, não posso nem dizer que às vezes é corte, tu vaporiza o tecido e ele encolhe, e ele vai reduzindo. Então consegue esculpir aquela região, né? Do pequeno lábio, do grande lábio, do capuz, do clitóris. E a recuperação da paciente é muito mais rápida. No outro dia ela segue fazendo as atividades dela, claro que tem alguns cuidados, né? Não andar de bicicleta, não fazer academia alguns dias, não dá para ter relação em seguida, porque pode machucar, mas é outra recuperação. A gente utiliza muito, lá na clínica nós utilizamos um laser de baixa frequência, a Físio faz, que ajuda na recuperação, no pós-imediato, exossomas, que então são que nem célula-tronco, que estimula essa cicatrização mais rápida. A gente tem hoje uma infinidade de técnicas que a mulher não tem hoje mais tempo de ficar na cama uma semana. Não. Né? E antes com os tratamentos, principalmente com bisturi, né? ou com tesoura, que a gente fazia redução do pequeno lábio, e demaciava muito, e fazia um hematoma muito grande, então rompia pontos, a mulher ficava numa recuperação muito maior, né? Tinha que ser às vezes com uma anestesia com RAC, tinha que ser no hospital. Então mudou muito esse padrão. A regenerativa ela veio para mudar realmente a vida da mulher moderna. Para salvar, eu acho. Para salvar, é verdade. Para salvar a vida da mulher moderna, porque não existe mais ficar lá internado, sei lá, eu resolver um problema. Não. Sendo que a gente também previne muitas alterações com os tratamentos, previne futuras perdas de urinas significativas, né? E, Marta, outra coisa que eu fico encantada, assim, o que a gente consegue tratar das mulheres oncológicas. As mulheres oncológicas é uma maravilha. E eu acho também que deve ser muito bacana, porque ela já está, de certa forma, um tanto mutilada, né? Não falo mutilada organicamente, mas mutilada emocionalmente, lógico. Então, eu acho que para essa o olhar ainda tem que ser mais generoso, né? E a grande maioria não sabe que num tratamento oncológico, a tua vagina, dependendo do que tu tratar, ela pode ficar muito pequena. Teu canal vaginal, ele reduz de comprimento, ele reduz o diâmetro, ele resseca, ele fica fina a pele, porque ela entra numa menopausa abruptamente. Claro. Então, eu sempre tento explicar, a vagina é um cano, que ele precisa ter elasticidade. E a mulher com a queda hormonal ou com alguns tratamentos que acabam interferindo na função hormonal, ou radiada, né? Tem bracterapia, radiado para câncer de colo, câncer coloretal, também com a radioterapia local, ela interfere, ela fibrosa esse canal vaginal. Então, o quanto antes, assim que puder, lógico, né? Dependendo do caso, o quanto antes a gente conseguir já tratar essa mulher, melhor vai ser, ou evitar que ela fique com muita sequela. E também a toxina botulínica ajuda muito. Porque mesmo durante o tratamento oncológico, se a mulher tem relação e doer, a toxina a gente pode fazer. Já resolve. Ácido hialurônico a gente ajuda a hidratar a mucosa. Né? Ativos, exossoma para as fissurinhas, que dói e que machucam às vezes até para sentar. Então temos aí uma infinidade de tratamentos. Infinidade. O que vocês diriam, uma pergunta interessante para as mulheres que ainda têm vergonha e que se sentem, acho que na grande maioria das vezes, desassistida, pelo próprio gineco, pelas próprias amigas, enfim.
quando elas têm vergonha de falar de prazer, de desejo, Já tem uma hora. Já? Então já tem. Meu Deus do céu, essa gente fala, hein? Mas acho que tá meio. Então, Não, mas vamos eu ver, acho que agora é a gente pode essa até aí a gente encerrar. fala um Tá bom para pouco. os tabus, É, sexualidade, crenças e tabus. que a gente fala muito. Vamos falar sobre o que então? Quer que a gente termine? Não, é só concluir não, tipo, o que falta ainda. Falta gente falar conclui, sobre acho. o que eles diriam para as mulheres que sentem Podemos vergonha, terminar ali, deixa os tabus babá. fora. Os tabus ficam contigo. E tem o Beto ainda. Pode ser? O que vocês querem falar agora? Que já vai estar no meio do tabu que ela vai. Isso. Que tu vai É, perguntar? Também vai falar. Eu Vai. vou falar o que vocês podem dizer para as mulheres que têm Tem vergonha, vergonha. de falar sobre prazer, desejo ou qualquer insatisfação sexual que as rodeie. O que a gente pode dizer? Tá, não, pera, deixa eu fazer a pergunta. Não, primeiro nós temos que pensar que nós vamos Ah, tá. responder. Não, tem que ser fluido. Que primeiro elas têm que ter intimidade com o seu médico. Nos procure, a gente resolve. A gente devia dizer isso, mas não pode. Não. Porque todas somos éticas, todas engolimos. Eu acho que quieto. o falar trata muito a cabeça. Completamente. Aí a terapia para dizer, né? Então, quando a gente fala, a gente bota para Se fora aquele escutar, problema. Se escutar é poderoso. Escute seu corpo. Eu às vezes falo isso. Tá, então eu vou fazer a pergunta. Escute seu corpo e reporte ao seu ginecologista a sua queixa. De alguma forma, ele vai te ajudar. Vai te ajudar, vai te encaminhar, assim, Ou espero. vai te encaminhar se necessário. Tá, posso fazer a pergunta e vocês Pode. respondem, tá Aham. bom. O que vocês diriam para as mulheres que ainda têm um pouco de vergonha, um pouco de receio de falar de sexualidade, de prazer, de alguma insatisfação sexual que as acometa? O que vocês dizem para elas? Eu digo, o corpo fala. Você tem que ouvir. E se você escuta, demonstre a sua queixa para o seu gineco, para a sua amiga, para alguém que lhe oriente de alguma forma. Porque muitos são o campo de ação que podemos ter nessas situações são enormes. Da libido até a atrofia. Então, pelo menos, se você falar com alguém que realmente atenda essa mulher regenerativamente, 360, 40 mais, 50 mais, ela vai te ajudar de alguma forma, né, Fábio? O que tu diria? E o falar, ele trata a cabeça. Perfeito. Porque a gente expõe e percebe, né? E é claro, com a ajuda de um profissional, ou que ele vai te orientar, ou que vai dizer que é normal, mas que tem tratamento, ou vai te direcionar para outro colega. Só em tu conseguir falar, já alivia. O conseguir falar já é parte da cura. Já é parte da cura. E é um tabu? É um tabu. Mas eu acho que agora a gente, batendo sempre nessa tecla, a gente vai conseguir que muitas mulheres consigam se libertar, né? E consigam falar das alterações que ocorrem, porque não adianta, eu entendo. Talvez não adiantaria falar se não tivesse o que fazer. Claro. Sim, porque Eu não entendo. cria eco, né? Exatamente, Não eu até cria entendo. eco. Tanto que nós não fomos orientados na faculdade, tem que perguntar do libido. O que nós tínhamos a fazer pro libido? A não ser terapia, conversar, era difícil. Então, muitas coisas, a gente focava muito no tratamento, né, até patológico, orgânico. Não se perguntava uma coisa que não se sabia fazer. Claro. Né? Não tinha muito o que fazer. Então, hoje nós temos muitos tratamentos. Então, falar, ele é necessário. Ele é necessário para quebrar o tabu e se tratar pessoalmente, assim, né? Internamente, com aquele problema. Que não adianta dizer que não é um problema. Que no fundinho vai ser aquela ferida que está aberta. E vai Uma ficar... das motivações desse espaço É exatamente esse. É que vocês tenham informação. Não é necessário que o médico de vocês saiba fazer todas essas tecnologias, mas é necessário orientação. Orientação, Pelo entender. menos explicar que isso existe, que ele está Entender. livre para fazer a escolha pela tecnologia ou não. Mas explicar isso para ele de forma, de novo, acolhedora, sem julgamento. Porque eu acho que... Né, eu acho que isso é importante. E esse falar, né, esse ouvir-se é parte da cura e
nos ajuda necessariamente a gente se conectar com a gente mesmo, né? Com a nossa essência. E esse é talvez o principal objetivo desse sofá íntimo, né, Marta? Eu não É tenho se dúvida. conectar com quem a gente E a gente aprende com as verdadeiramente é. nossas pacientes. A gente aprende. Olha só. Aprende, elas têm várias É uma funções. troca. É uma a gente troca. aprende. É uma verdadeira Com os troca. alunos, com os pacientes, com os colegas, que a gente não pode estar fechado para o mundo, porque ninguém sabe tudo, né? Não, ninguém. Isso aí, foi um prazer imenso estar aqui. Eu quero as considerações finais de vocês. E a gente tem muito caminho pela frente na área da regenerativa e espero a gente poder ajudar ainda muitas mulheres, né, Marta? Eu acho que é uma área que está começando. Apesar de fazer 10 anos que trabalhamos nisso, não há dia que a gente não aprenda. Mas tem que divulgar. Esta é a nossa missão, é que as pacientes saibam que existe. Pelo menos o que já existe, elas podem utilizar. Né? Também. O que já tem, o que vem por aí, Deus sabe. Isso aí. E eu acho que fica o apelo de mais médicos, mais ginecos como vocês, que olhem para as mulheres, para nós, Não, com afeto, né? Exatamente. E os médicos ginecologistas que têm interesse em trabalhar nessa área, né? Somos professoras, né? Também como coordenadora da pós-graduação e hoje nós estamos com turmas no Brasil todo. Então, se informar, né? É na Medpós Inspirali, se informar qual é a turma mais próxima, né? Quem quer mudar o seu perfil de consultório e trabalhar nessa área da regenerativa para entregar sempre o melhor para os pacientes. Perfeito, querida. Eu queria então agradecer a presença da doutora Fábio, essa queridona, desta queridona. Agradecer não, porque ela é anfitriã, né? A Marta, de estar nos recebendo nessa casa. Agradecer aos nossos parceiros de projeto, a Métier, Recrear Casa e Decor, na pessoa da Fábio também, outra Fábio, que está aqui conosco hoje. A beleza, ela faz parte do prazer. Também. Faz parte da vida. Então, isso que vocês estão vendo, belo desse jeito, tem um nome. Recrear Tem dois Casa. nomes. E Recrear Casa e Fábio. E Júnior, né? recomendamos, meninos, porque realmente o trabalho é feito com prazer. E a ambientação da Verônica Conce, design de interiores, que também estava aqui conosco. Sol Estúdio, doutora Élica Balestrelli, Magnólia, que nos veste com os nossos looks. Aromas e Poções, Iris Birdigaray e Leonardo Henrique, que fizeram toda a nossa produção. Muito obrigada a todos. Esse é o segundo episódio. Nos acompanhem nas redes sociais. Breve. Virão outros. Virão outros. Amém, amém. Longa vida a esse projeto.